Olá pessoal, meu nome é Eduardo Brião e a aula de hoje será sobre sistemas de arquivos. Então, por que os arquivos são necessários, pessoal? A gente sabe que armazenar informação na memória, ele é bom, ele é rápido. O processador vai ali, pega a informação, pega a instrução e executa de uma maneira rápida. Mas a memória é cara, ela é limitada. Então a gente tem esses problemas. Então o arquivo ela oferece essa metodologia de arquivar, de termos um arquivo, oferece uma forma de armazenar quantidade grande de informações a longo prazo. A gente guarda isso dentro de HDs, por exemplo, mecânicas, mas magnéticas, e hoje se tem notícia de disquetes dos anos 70 que guardam os dados até hoje, quando são bem preservados. Tá? É persistente e sobrevive depois do término do processo. Então, quando você desliga o computador e liga novamente, os dados estão lá. Quando você desliga o celular e liga, nós não estamos utilizando uma HD magnética dentro do celular, mas sim um SSD, uma memória flash. Então, os dados estão armazenados lá. Por quê? Porque é um dispositivo que permite persistir o dado. O arquivo oferece uma interface comum para manipulação transparente de dados em memória secundária. Então, nós chamamos arquivo, um nome, digamos assim, de um lote de informação, um lote de dados, um lote de bytes. A gente categoriza isso, que é uma informação que é interessante para nós. Porque, na verdade, o HD é um monte de bits, um monte de bytes que temos ali. Mas o arquivo é um conjunto que representa algo para nós, seres humanos. Ok? É uma interface para nós. E o arquivo também ele é um objeto compartilhado por processos que o acessam concorrentemente. Tá? Então isso aí também nós poderíamos acessar vários arquivos. Eu, usuário, acesso um arquivo e tem um outro usuário que também acessa o mesmo arquivo. Pode acontecer tranquilamente. Tá? E os arquivos eles são suportados através de um sistema de arquivos. Um sistema que provê essa maneira adequada para o usuário ler essa informação, acessar essa informação. Então, sistemas de arquivos é responsável pelo gerenciamento, estrutura, nomes, como é que eu faço o acesso, como é que se usa, proteção e implementação. Proteção é fundamental, né? Porque os arquivos são para nós como objetos importantes, documentos importantes. E os diretórios, pastas, são como gavetas. As gavetas têm que terem chave, por exemplo. Então, os arquivos eles não podem ser documentos abertos assim. Nós temos que ter uma maneira de preservá-los e protegê-los. A abstração de um dispositivo de armazenamento, como por exemplo disco, é uma coleção de dados e uma coleção de informação de controle. Então nós temos arquivos e uma maneira de como nós vamos categorizar esses arquivos, que a gente chama de diretórios, mas diretório é um nome antigo, hoje é pasta. Hoje nós mencionamos pastas. A interação com o dispositivo de armazenamento é feita através de serviços que são oferecidos pelos tratadores de dispositivos. Então nós temos drivers que são, nós vamos aprender nas próximas aulas sobre entrada e saída. Na verdade, os drivers são softwares que nos dão uma camada de abstração para nós acessarmos detalhes dos dispositivos. Tá? Então, basicamente isso. O dispositivo é visto como um array de blocos. Tá? Depois nós temos que, claro, é uma estrutura mais visível do sistema operacional. Nós temos todos ali, todos os arquivos, informações que a gente precisa, onde que a gente vai executar os nossos programas, enfim. E nós temos alguns exemplos,
de sistemas de arquivos, que nós temos a antiga FAT, tabela de alocação de arquivos, né? File Allocation Table. Nós temos o NTFS, que é do Windows 10, Windows 8, implementam esse tipo de sistema de arquivos. ext2, ext3, ext4, entre outros, que são sistemas de arquivos que o Linux usa. Tá? Enfim, esses são nossos exemplos. Então, o usuário, ele enxerga uma coisa só, mas na verdade a implementação é assim. O usuário ele vai fazer acesso ao nome de arquivo. E o nome do arquivo é que vai fazer depois a vinculação à quantidade de dados. Então, basicamente, é essa visão de um sistema de arquivos. Nós temos um sistema de nomeação de arquivos e um sistema de acesso ao arquivo. Tá? Então, essa é a visão. Interface de sistemas de arquivos e implementação de sistemas de arquivos. Nós estamos vendo aqui a interface. E como é feito um arquivo, como é criado? Nós temos que criar um nome. E um arquivo é um mecanismo de abstração, como eu mencionei. O arquivo ele vincula, ele aponta para um conjunto de dados. Então, um arquivo ele oferece meios de armazenar e recuperar informações sem revelar detalhes de como e onde essas são armazenadas. Não é como nos anos 70, onde tu tinha que dizer qual é o início do setor, qual é o final do setor, qual é o início do cilindro, qual é o fim do cilindro de um HD. E dessa forma, tu fazer um programa, uma programação com baixo nível de abstração para recuperar esse dado. Não, agora tu faz isso de uma maneira... O sistema operacional provê um sistema de arquivos que nos permite capturar a informação de uma maneira rápida, adequada, protegida e eficiente. É um importante mecanismo de abstração, como os objetos são gerenciados e nomeados. O sistema de arquivos define regras para nomes. Tá? Então, antigamente, o DOS ou DOS, ele usava 8 caracteres para nomear um arquivo e 3 para extensão. E hoje não, hoje nós temos, no Linux, por exemplo, e no Windows, né, hoje nós temos 255 caracteres que podem ser com ou sem extensão. A extensão, vejam que interessante, a extensão, ela não é obrigatória, mas a extensão, ela permite visualmente nos dar uma informação adicional de que tipo é aquele arquivo. Né? Uma extensão .txt, é um arquivo texto, uma extensão .doc, uma extensão .jpg. Então as extensões são interessantes por causa disso. Tá? Aí justamente eu falei sobre as extensões, né, que são extensões antigas. Tá? Ainda tem aqui o .pdf, .ps, mpg, mp3. Tá? .back, há muito tempo eu não vejo mais, mas quando nós salvarmos um arquivo, qualquer arquivo, ele salvava para nós um .back, que era uma cópia de segurança da tua modificação. Hoje vocês não precisam mais disso, por quê? Porque você tem versionamento, controle de versões, GitHub, por exemplo, entre outras ferramentas. Então, enfim. Então, o arquivo pode ser estruturado das seguintes formas. Tá? Então, aqui tem uma forma de a gente estruturar um arquivo. Usual, uma sequência de bytes. Tá? Então, nós temos uma sequência de bytes e aí tem alternativas. Pode ser linha, registros. Né? Então, a gente tem aqui algumas maneiras de armazenar, de guardar um arquivo. E aqui nós temos 3 tipos de arquivos. Tá? Então nós temos uma sequência de bytes, cada linha é 1 byte. Aqui é um registro de n bytes, certo? E aqui poderia ser em árvore. Tá? Então nós temos 3 tipos de arquivos aí. Tanto que em árvore a gente pode inferir que os diretórios usam muito, né?
Então, sistemas operacionais dão suporte a vários tipos de arquivos. Temos o regular, que contém informação do usuário, diretório, estrutura de sistemas de arquivos, e nós temos arquivos especiais, principalmente no Linux. São relacionados à entrada e saída. Tá? Então, nós temos arquivos especiais. Arquivos regulares são, em geral, ASCII ou binário. Tá? Deixar claro que binário não é ASCII. Bom, deixar claro que binário, na verdade, são dados que o programa vai ler em binário. Só que quando você abre um arquivo desse, você não consegue ver esses números binários, a não ser executando uma ferramenta especial chamada Hexeditor. Você verá a representação desses números binários em ASCII. Tá? Então não é printável, tem estruturas internas conhecidas pelo usuário. Tá? E o comando file pode distinguir o tipo de arquivo. Posso mostrar aqui alguns exemplos. Tá? Então, por exemplo, vou abrir uma outra janelinha. Tá? Vou dar um aumento aqui. Eu vou dar file asterisco. Ó, na verdade, ele me mostrou aqui, por exemplo, que o t.c, esse arquivo t.c é um arquivo do tipo C, ASCII text, por exemplo. Tá? Que mais? Que o Python, ele também é ASCII text, mas ele é um script público, é um diretório. Tá? E assim, tá? Por exemplo, MKV, ele chama de matroska, data, é de vídeo. Tá? Enfim, temos aqui vários tipos, né? JSON, né? Por exemplo, ELF64 LSB Shared. O que é o ELF? O ELF significa que é um arquivo executável. Tá? Eu posso executar ele diretamente. Então, o file nos dá essa... Então, aqui está o nosso sistema de arquivos. O nosso sistema de arquivos está aqui, onde a gente pode trabalhar e a gente pode observar, enfim. Tá? Eu quero mostrar um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo só mostrar para vocês. Isso aqui é um programa em C. Tá? Não vem ao caso. O que ele vai fazer é o seguinte, esse programa em C. Eu vou criar um arquivo chamado arquivo.bin. Um arquivo binário. Porque eu estou usando o WB aqui. Tá? No meu fopen. O fopen é uma chamada do sistema para abrir um arquivo. E eu vou gravar esse P aqui. Quem é P? P é um inteiro valendo 10. E o nosso inteiro, dependendo como for aqui, eu acho que esse inteiro aí tem 32 bits. Eu acho que ele tem 32 bits esse inteiro. Vamos ver daqui a pouco. Tá? Porque 64 bits eu vou botar um long int. Então, tá aqui meu programa, ele vai gravar esse valor 10 ali. Tá? Mas o 10 não é ASCII. Se eu colocar cat arquivo.bin, ele não mostrou nada para nós. Nada. Vejam, não mostrou nada. Opa, então, o que tem dentro desse arquivo? Vamos abrir. Deixa eu ver se o Sublime abre ele corretamente. Se abrir ele corretamente, eu consigo ver... Olha só que... Esse Sublime é ótimo. Eu não estou fazendo propaganda dele, mas ele é ótimo. Como isso foi gravado? Olha só. Eu gravei o 10. Lembram daquele 10? Aquele 10 foi gravado aí. Tá? Esse 10 não existe na lista de caracteres printáveis ASCII, o 10. Mas esse 10 é binário. E esse 10, o mais legal, é que ele foi gravado dessa forma aqui. Ó. Cada númerozinho significa 4 bits, porque está em hexadecimal. Então estava certo que eu mencionei. Se eu tenho 8 números aqui, vezes 4, eu tenho 32 bits. Então o inteiro grava 32 bits. Ótimo. Mas vejam, nós temos o primeiro pedaço da palavra, os primeiros 16 bits, os mais significativos estão aqui e os menos significativos estão aqui. Então a gente infere o seguinte, pessoal, que esse 0A é a porção menos significativa, depois mais significativa, mais ainda e mais ainda, certo? De um número grande.
Como eu gravei o 10, 10 em Excel, o que é? Ah, então nós temos aqui o nosso A, gravado, bonitinho ali, certo? É isso aí, pessoal. Muito legal isso aí, tá? Bacana. Eu vou colocar um exit aqui, aí fora, tá? E vamos voltar para a aula. Então, era isso que eu mencionei, né? Ó, distinguindo arquivos binários, né? Arquivos binários geralmente vêm com algumas strings, né? Aqui é o padrão de 87, o padrão de 89. Vem padrões, vem palavras, né? Dentro do arquivo binário para aquele file ali reconhecer se é um GIF, se é um PDF, enfim. Tá? Que mais que eu posso mencionar? São os tipos de arquivos, né? Então, eu posso ter o seguinte, eu posso ter um arquivo executável, que é aquele ELF ali que eu mostrei. Ele tem um número mágico, tem tamanho de texto, tem tamanho de dados, tem tamanho de dados que não são inicializados, tem tabela de símbolos, que a tabela de símbolos é a mesma que vai dizer qual é a variável i, vai ser que posição de memória, vai acontecer as ligações com a memória, com a memória principal. Flags de ajuste, o texto, que é o código, dados, bits de recolocação e tabela de símbolos. Tá? Então, basicamente, é isso que vai ter meu arquivo executável. Certo? E um arquivo normal, ele pode ter um cabeçalho, um módulo, um cabeçalho, um módulo, um cabeçalho, um módulo. E dentro de um cabeçalho, ele vai ter também data, propriedade, proteção, tamanho. Tá? Porque, de novo, eu colocar... Eu gosto do exemplo, tá, pessoal? Então, se eu colocar ls-l, eu sei que cada arquivo tem, qualquer arquivo tem aqui seu conjunto de proteção e de acesso aos recursos, né? O nome de quem criou, o grupo de quem criou, o tamanho, a data, tudo isso é gravado num cabeçalho especial do arquivo. Tá? Mas a gente não enxerga isso, a gente consegue enxergar isso usando um comando do Linux ou comando de qualquer outra linguagem de programação que a gente consegue capturar essas informações. Bom? Então, só para terminar, eu quero mostrar aquele arquivo de novo, meu teste. Tá? O meu teste é um arquivo executável. Eu vou executar o Sublime aqui, ó, meu teste. Só para a gente poder ver aqui. Ó, esse aqui é um número mágico que a gente quer. Isso aqui é o início de um número, tá? Quando eu mostro 7F45, 4C46, isso aí é o tal do número mágico que representa, né, uma das características do cabeçalho de um arquivo executável. O resto aqui a gente não tem muita informação, né, que nos mostre no nível de detalhe, tá? Mas só para mostrar para vocês como funciona. Eu não me lembro se eu tenho text, não tenho. Eu não tenho. Xedit, essa ferramenta é boa. Essa ferramenta é, ó, tá ali, ó. O 7F454C, na verdade, é o ponto .elf. Ponto .elf é o cabeçalho que todo o executável do Linux tem. Se eu não tiver esse executável, o sistema operacional negligencia o arquivo para execução. Tá? Então é só para mostrar para vocês como é que é o baixo nível da coisa. Tá bom? Beleza. E aqui de novo, aquele arquivo .bin, tá ali, ó, tá? Que é o 10 que eu tinha gravado lá naquele exemplo anterior. Beleza, bacana. Então, o que nós temos? Uma estrutura de diretórios, tá? Uma estrutura de diretórios onde nós temos nome, conteúdo dos arquivos, enfim. Tem uma estrutura conhecida do sistema de arquivos que contém as entradas de determinado diretório. Tá? E aí, e assim por diante, né? Por exemplo, no Linux nós temos arquivos que vinculam a um hardware. Então, olha só o que eu posso mostrar para vocês também. Ó. Se eu vier aqui e colocar ls-l, deixa eu aumentar essa tela, ls-l barra dev, barra, vou mudar aqui que eu estava usando um teclado
diferente. Então, se eu colocar /dev, tá? Se eu colocar um ls, veja bem que nós temos muitos arquivos aqui que só o root tem acesso. Então, arquivos, por exemplo, para acesso ao barramento de VGA, que é o árbitro. Isso é um hardware, mas eu vinculo com o arquivo. O vídeo 0 é a câmera. É a minha câmera do meu monitor. Mas eu consigo redirecionar isso como arquivo. Veja que interessante. Tá? Nós temos mais coisas aqui. Tá? Nós temos TTY. TTY é tela. Eu posso abrir várias telas, né? Vários terminais burros. STD-in, STD-out é a saída para o vídeo. STDR é a saída para o vídeo quando acontecer um erro. Tá? SDA1 são dispositivos da minha HD. Na verdade, eu não estou usando o SDA, não é HD. O SDA, no meu caso, é um SSD que eu tenho na minha máquina. O SDB é uma HD mecânica. Tá? Então vocês estão vendo que está tudo. Ó, NVIDIA, placa de vídeo que eu tenho. Então vocês veem que tudo é vinculado por arquivos. Correto? Tudo é vinculado por arquivos. Então, por isso que tem que ser proteção do root aqui. Se vocês vierem com o root aqui e executarem o RM, meu filho, aí já era. Tá? Então, só para a gente mostrar aqui. Beleza. Bom, aqui tem um exemplo, né? Qual o efeito de cat qualquer arquivo? Redirecionamento para /dev é fd0. O meu não tem fd0, o meu não tem mais disquete. Disquete já era. Mas o fd0 era um arquivo que jogava para um disquete. Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai mostrar na tela um arquivo, mas ele não mostra mais na tela, porque estou redirecionando a saída para o disco. Então, ele vai criar um arquivo e vai guardar tudo no disco. Loucura, né? Mas é assim que funciona o Linux. Bem-vindo ao sistema Unix. /dev /null é um buraco negro. Qualquer coisa escrito nele vai ser descartado. Aí vocês vão falar assim: professor, para que existe isso? E eu respondo: por exemplo, eu crio um shell script e chamo um monte de ferramenta e tem coisas que eu não quero apresentar na tela, redireciono, né, a saída para esse buraco negro. Bom, então, isso existe. Formas de acesso ao arquivo. Sequencial. Eu, na minha época, usei muito. Vocês nem usaram isso na época de vocês. Eu, na minha época, eu tinha um computador MSX. Tá? Eu tinha um computador aqui, ó, MSX. E com cassete também. Tá? Eu tinha um negócio assim, ó. Vou mostrar aqui uma imagem. Tá aqui. Isso aqui é a minha máquina. Tá, ó. Isso aqui é a minha máquina, um computador. Na época eu tinha 11, 10 anos de idade. Não, menos. Eu tinha 7 anos de idade quando eu ganhei esse computador aqui. E veio com um bichinho assim, ó. Que é o datacoder. Eu não tinha esse branquinho aqui. Eu tinha esse aqui mais escuro. Tudo na base da fita. Eu queria jogar um jogo que era mais ridículo do que os jogos de Nintendinho. Tá? Demorava 1 hora para ler a fita. Bom, então vocês vejam que era uma época bastante complicada. Tá? O que eu ia? Eu guardava 6 e 7 jogos numa mesma fita. Então eu tinha que saber exatamente qual é o minuto que terminava e qual é o minuto que começava a fita. Então eu tinha que rebobinar para frente, rebobinar para trás a fita de forma mecânica. Tá? Hoje não. Hoje a gente acessa de forma aleatória. É por disquete. É por HD. É por SSD. São sistemas de arquivos extremamente adequados para nós. Tá? Então, graças a Deus, nós temos aí uma maneira correta de acessar arquivos. Tá? Atributos. Todos os arquivos têm atributos. Né? Por exemplo, data, horário da última modificação, da época da criação, proteção, tamanho, enfim. Tá? Então, os atributos são dependentes de sistemas operacionais. Cada sistema operacional tem uma forma de atributo. Tá? E aqui tem a anatomia do arquivo. Na verdade, eu tenho um nome que acessa os atributos, estão separados do conteúdo.
Tá? Eles estão em localizações separadas. Quem vai saber, quem vai juntar isso é o sistema operacional. Tá? O sistema operacional é que vai saber como é que é feito isso aqui. Veja que os atributos também têm dono, permissões, enfim. E aqui tem os atributos de uma maneira mais detalhada, né? Não vou entrar em detalhes, mas aqui nessa lista, por exemplo, nós temos flag de oculto. A gente deixa o arquivo oculto ou não. No Windows, no Linux, a gente usa um ponto na frente. Flag de somente leitura. No Windows a gente tem flag lá, proprietário, quem criou, senha para arquivo. O Windows tem momento da criação, momento do último acesso, momento da última alteração, tamanho atual. Então nós temos essas coisas aí. Flag de travamento. O flag de travamento é importante porque eu estou escrevendo aqui, abri o Word e eu estou editando no Word um arquivo. Aí um outro colega vai ali e tenta editar o mesmo arquivo. Ele não deixa. O Windows não deixa, o Windows trava. Ele não deixa abrir esse mesmo arquivo, somente para leitura. Tá bom? Então é isso aí. Existe um comandinho aqui de uma maneira complementar chamado stat, que mostra uma estatística, né, do arquivo. Então, por exemplo, tá, ele mostra qual é o device, qual é o dispositivo que está sendo guardado, né, quais são o inode que está sendo. A gente vai aprender daqui a pouco o que é um inode. Tá, é uma característica própria do sistema de arquivos do Linux. Quantos blocos ocupa? Tá? Se é um diretório, se é um arquivo regular, quem criou esse arquivo, tá? Qual é a permissão, quais são as últimas, o acesso, a modificação, a mudança. Eu acho que eu vou até executar aqui esse bichinho só para mostrar para vocês. Vou ver aqui. Só para executar aqui, ó. Stat e o examp. Tá? Ali, ó. Então mostra, isso aqui na verdade, ele tem um link, né? Ele tem tamanho de 51 bytes. Modificação, alteração, quem foi que criou, enfim. Tudo tranquilo, tudo normal. Tá? Ele ocupou 8 blocos apenas. Mas, quando tu aumenta o tamanho de arquivo, ele pode aumentar mais blocos. Vamos lá, então. Então, o stat mostra isso aí, né, que eu acabei de mostrar agora. Dispositivo, número do inode, modo do arquivo, número de ligações para o arquivo, enfim. E aí nós temos as operações, que é criar, deletar, abrir, fechar, ler arquivos. Tá? Então, basicamente é isso que nós temos no arquivo. Tá? O open, na verdade, o sistema busca os atributos e localiza os dados. E o close, tu termina, tu libera esses espaços nas tabelas, finaliza as escritas. Tá? Então, a gente usa open, faz o que tem que fazer, deleta, remove, escreve, lê e depois usa o close. Tá? Basicamente isso em tudo que vocês fizerem, Python, em C, em linguagem C, em linguagem Java, enfim. E aqui nós temos algumas chamadas. Nós temos o write, escreve dados, o seek, aonde eu vou gravar. Por exemplo, eu sei que no começo do meu arquivo eu vou guardar 100 bytes, perdão, para um cabeçalho. E a partir do 101 eu quero gravar dados. Então tu usa o seek para avançar. Tá? Nós temos o get attributes, set attributes. A gente pode modificar os atributos do arquivo. Tá? E o rename. A gente pode alterar. É necessário, sim. É necessário, principalmente para quem, por exemplo, está trabalhando lá utilizando o V-Code, lá, Visual Code. E aí tem momento que tu quer alterar o nome de um arquivo para ficar padrão. Você pode alterar dali, do próprio V-Code. O V-Code, obviamente, usa a chamada de sistemas rename, tá bom? E aqui são as chamadas do arquivo, chamadas de sistemas, né, de arquivos do Linux, onde nós temos o create, o open, close, o read, write, o stat, esse que eu executei, ele chama lá por baixo em C o stat. Tá? Enfim, temos tudo aí. Tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? É um programa em C que faz exemplos de uma chamada.
de sistemas para arquivos, tá? Não preciso. Na verdade, ele só vai ler blocos aqui, enfim, não é o que a gente quer mostrar isso, tá? Mas fica aqui como exemplo. E aí os diretórios, como é que funciona um diretório? A gente tem um diretório raiz, onde tem o A, B, C, D, e poderíamos ter mais diretórios dentro do diretório, né, obviamente. Então, basicamente é isso aí. Tá? E quando nós... Barbada, né, que você já conhece, que nós temos caminho absoluto, onde nós mencionamos todo o caminho até chegarmos no arquivo. O caminho relativo, estou com o cursor aqui dentro do lib, então eu posso usar um ponto, barra isso, barra aquilo, né? O ponto, volta, é um caminho relativo. Então a gente tem caminhos absolutos e relativos, né? E a gente usa o ponto para mencionar a pasta atual e o ponto para voltar para o nível hierárquico maior. E aí nós temos aqui alguns diretórios do Linux, só para mencionar aqui que o bin guarda programas binários, dev é dispositivos de entrada e saída, etc. São arquivos diversos do sistema, lib bibliotecas, usr são usuários. Tá? Aí, mesma coisa, o Unix tem operações de diretórios para criar diretório, remover diretório, abrir, fechar, ler e renomear. Tá? Essas aqui são as chamadas de sistemas de um arquivo Linux. Bom, nós temos outras operações também. Nós podemos criar links simbólicos, tá? Uma ligação estrita, que a gente chama assim. Isso no Linux dá, o Windows não vi. Eu acho que não tem. Então, por exemplo, eu poderia criar uma ligação simbólica para fazer menção a outro arquivo ou pasta. Então, isso é muito interessante para nós, para caso tenha um caminho enorme, em vez de eu chamar barra USR, barra Eduardo, barra isso, barra aquilo, barra administração, barra não sei o que, t.txt, eu vinculo esse super caminho a um apelido. É uma espécie de alias, um apelido que eu dou, e ele cria esse link simbólico. Tá? Então a ligação simbólica é isso aí. Tá? Só para terminar, então, deixa eu ver se eu tenho uma ligação simbólica aqui. E aí eu termino a aula de hoje, até que eu falei muito. Nossa, a coisa não tá legal hoje. Aqui, nossa senhora. Aqui eu não tenho nada simbólico. Mas eu acho que eu tenho aqui, no meu opt barra lamp. Deixa eu ver, ls file asterisco. Às vezes tem alguma... Tá ali, ó. Symbolic link to opt lamp examp. Tá? Então foi criado um lamp aí. Deixa eu ver aqui. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vejam que o lamp, olha ali, ó. Olha que interessante. O lamp, ó, ele tem lamp, uma seta, opt lamp examp, ou seja, lamp, na verdade, é um apelido para barra opt lamp examp. Tá? Examp lamp, você já sabe, é uma ferramenta de banco de dados aí, enfim, vocês devem usar muito. Tá? Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Na próxima aula vamos entrar mais em detalhes em sistemas de arquivos, né? Enfim, como é que é feito a FAT, como é que é feita os inodes, e aí a gente termina esse assunto, tá bom? Aí, gurizada, até mais!